A paz de Cristo e a alegria de Maria. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã. Eu sou o Pádua Costa, da comunidade Mariana Boa Semente, e graças a Deus estamos iniciando mais um momento de direção espiritual com São Francisco de Sales. Estamos muito bem acompanhados pelo Bispo de Genebra, este maravilhoso doutor da nossa igreja, mestre espiritual, que está ajudando-nos a crescer na devoção, na vida de oração, na intimidade com Deus, na prática da vontade de Deus, na amizade com Deus. Que bom que você está aí, talvez pela primeira vez. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. A providência de Deus permitiu que através da sugestão de alguém, da própria plataforma, você chegou até nós, até esse vídeo. Bendito seja Deus porque você está aí. Agradeço ao Senhor também pela sua perseverança, você que todos os dias, a cada episódio, a cada encontro, está aqui conosco pelas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, não importa. Importa que você está aí pela internet nos acompanhando, ouvindo a web rádio Jesus Misericordioso. Um abraço para você, ouvinte da Rádio Cultura. Está conosco na sintonia da Rádio do Bem 102.1 Cultura FM. É isso mesmo, nós estamos nas noites da Rádio Cultura de segunda a sexta, levando até você o programa Direção Espiritual com São Francisco de Sales. Já o motivo, se você não é inscrito ainda no nosso canal, se você não segue ainda este nosso perfil, a fazer isso agora, não deixe para depois para não correr o risco de esquecer. Não paga nada, é muito simples, é só tocar nesse botãozinho inscrever-se, nesse botão aí seguir, e você vai estar inscrito no nosso canal, vai estar começando a seguir o nosso perfil e vai receber muita coisa boa para a glória de Deus. Combinado? Se gostar de tudo que a gente vai conversar, rezar, comentar com você, diga que gostou, deixa aí um like, deixa o seu gostei, porque isso ajuda a impulsionar esse conteúdo. Se está ouvindo pela rádio, divulga para as pessoas da sua família, amigos, você também que está pela internet, seja um divulgador deste momento de crescimento na amizade com Deus, através dos conselhos riquíssimos de São Francisco de Sales, que estão reunidos em uma de suas obras, neste livro precioso, o livro Filoteia. É um nome não muito comum para nós, mas significa alma amiga de Deus. Você é amigo de Deus, você é amiga de Deus, quer ser cada vez mais, saiba que só assim será uma pessoa feliz. Já nesta vida, com todos os desafios, as limitações, as dificuldades, as dores, e um dia plenamente, eternamente lá no céu. A via é somente essa, amizade com Deus, intimidade com Deus, viver a vontade de Deus. Vamos rezar? Convido você para esse momento de oração agora. A gente precisa da luz do Espírito Santo para mais um passo. Hoje, um encontro rápido com São Francisco de Sales, um episódio breve, mas com uma dica preciosa para você acrescentar na sua vida de oração. Rezemos juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. Reze conosco agora a oração a São Francisco de Sales. Glorioso São Francisco de Sales, vosso nome carrega a doçura ao coração mais aflito. Suas obras exalam a seleta piedade. Sua vida foi um sacrifício contínuo de amor perfeito, cheio de sabor real para as coisas espirituais. Abandono generoso e amoroso à vontade divina. Ensinai-me a humildade interior, a doçura exterior e a imitação de todas as virtudes,
dos corações de Jesus e Maria. Amém. São Francisco de Sales, rogai por nós. Traçamos o sinal da cruz sobre nós, sobre a nossa mente, sobre os nossos lábios, sobre o nosso coração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima, e São José, seu castíssimo esposo. Abre o livro Filoteia, se você já o tem, que bom. Se não tem, adquire. Nada de acomodação. Procura nas livrarias católicas, lojas físicas, pela internet. Hoje é tudo muito mais fácil para você adquirir um bom livro como esse, e é um investimento que vai valer muito a pena. Hoje nós vamos para mais um passo na segunda parte do livro. A primeira parte, já vimos, toda ela está à sua disposição nas nossas playlists. É um grande incentivo a uma vida de intimidade com Deus. É uma introdução à vida devota, assim como é o livro todo, mas a primeira parte mostra para mim e para você que realmente é indispensável, é importante e é bom demais. Já falamos bastante sobre isso. Agora, na segunda parte, São Francisco de Sales, depois de nos mostrar, na primeira, que uma das coisas indispensáveis é romper com tudo que é contrário a Deus, romper com o pecado e com todas as raízes do pecado. Agora, na segunda parte, ele vai nos mostrando como nós podemos, já que sozinhos nós não temos a capacidade para isso, como nós podemos realmente romper com o mal e viver no bem, na bondade, no amor de Deus. Oração, sacramentos. Esse é o tema da segunda parte do livro. E falamos já nos primeiros capítulos desta segunda parte sobre a oração, sobre meditação, que é uma forma de oração mental. Aprendemos a meditar. Espero que você tenha aproveitado bem os encontros anteriores. E se é a primeira vez que você está conosco, veja até o final esse vídeo, mas acompanhe o programa até o final, mas veja passo a passo desde o início, tá bom? Muito bem. No nosso encontro anterior, São Francisco de Sales estava nos falando sobre a oração da manhã. Começar o dia rezando. Não comece o dia sem estar com Deus, sem falar com Deus. Mas esse foi o assunto do nosso encontro anterior. Nesse momento de hoje, nesse episódio de hoje da Direção Espiritual, nós vamos para o outro extremo do dia, a oração da noite. É muito importante. Então, nós vamos aprender sobre como concluir o dia. Aprendemos no encontro anterior como começar o dia. Agora vamos aprender como concluir o dia. Começamos com Deus, concluímos com Deus também. Vamos ouvir então? Ele vai nos falar nesse capítulo 11 sobre a oração da noite e o exame de consciência, duas coisas que estão juntinhas ali. A oração da noite e o exame de consciência. Então presta bem atenção. Como antes da refeição corporal tiveste o alimento espiritual pela meditação, de que é que ele está falando? Do ensinamento lá de trás. Quando ele foi nos ensinar a meditação, ele disse, olha, procura fazer isso antes de comer. Procura fazer isso já ali, de preferência, no início do seu dia. Melhor fazer antes da refeição corporal. Então, ele está dizendo, do jeito que você fez antes da refeição corporal, aquele tipo de oração, a sua alimentação espiritual, isso vale para a oração da manhã também, que a gente faz antes de sair do quarto, foi o que a gente aprendeu, né? Logo ali, acordou, já começa a entrar em clima de oração, mesmo breve, mas de todo o coração. Pois muito bem, como antes da refeição corporal tiveste o alimento espiritual pela meditação, será de grande proveito tomares também deste alimento espiritual antes do chá à noite. E aqui, é claro, você já entendeu, se não entendeu, deixa eu explicar para você. Fazia parte, então, da cultura, não é? Ali da realidade de São Francisco de Sales. Muita gente ainda hoje tem esse costume de tomar um chazinho à noite para acalmar, não é? Dormir mais tranquilo. Então, ele está dizendo, antes desse chá à noite, você faz
a sua oração da noite. A primeira você faz antes daquela primeira refeição, antes da refeição corporal, e ele diz antes também daquele chazinho, né? Daquele momento antes de dormir, você deve fazer uma outra oração. É claro, se você diz, mas eu não costumo tomar chá antes de dormir, não tem problema, você já entendeu. Ele está dizendo, antes de dormir, reze. Essencialmente é esse o ensinamento. Assim como você deve rezar logo que acordar, você deve rezar antes de dormir. E ele vai nos ensinar hoje a fazer esta oração tão importante. Como é que é? Preste atenção, escuta. Escolhe alguns minutos antes desta refeição, está falando do chazinho, né? Então você pode entender aqui, escolhe alguns minutos antes de dormir, ok? E prostra-te diante de teu Deus aos pés do crucifixo. E aqui ele está dando orientações, já quero dizer, você pode fazer exatamente ao pé da letra e com certeza vai ser muito bom. Mas você pode ir tomando o espírito, a essência do que São Francisco de Sales está dizendo. E essencialmente ele está dizendo, antes de dormir, reserve alguns minutos e se coloque diante de Deus. Se puder ser aos pés de um crucifixo, você tem crucifixo na sua casa? Por falar nisso, é importante na nossa casa ter um ambiente de oração. Às vezes a gente tem de tudo em casa, né? Todos os cantinhos, né? Da nossa casa, o canto da TV, o canto do computador, a sala de estar, a sala da refeição, até o cantinho da bagunça a gente tem. Porém, nem sempre a gente tem um lugar de oração. E é muito importante ter esses sacramentais, as imagens, isso ajuda a gente a rezar. Nesse exemplo, São Francisco de Sales está nos colocando diante do crucifixo. Meu irmão, minha irmã, o crucifixo, a imagem de Jesus crucificado resume toda a mensagem que Jesus veio nos dar, porque Jesus veio trazer uma mensagem de amor. Ele é o próprio amor encarnado, porque Deus é amor. Ele disse, ninguém tem maior amor, foi dando lições de amor e terminou nessa mais alta, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. E na cruz ele fez isso. Na cruz nós temos a nossa redenção, nós temos o Evangelho resumido e a cruz de Jesus nos convida ao arrependimento. É muito difícil alguém ficar indiferente à imagem de Jesus crucificado. Por isso essa sugestão de São Francisco de Sales, nos colocarmos ali naquela última oração antes de dormir, diante do crucifixo. Fazendo o quê? Lembrando-te contigo mesmo da dissipação do dia. Como foi o seu dia? O seu dia se passou. Seu dia está terminando. O meu dia está terminando. Como foi que esse dia se dissipou? Como é que ele passou? Ou como eu desperdicei aquele dia? Como foi que eu aproveitei? Como foi que eu aproveitei? Ou como foi que eu desperdicei o meu dia? Aonde eu aproveitei? Aonde eu desperdicei? Já percebeu? Você vai se colocando diante de Deus, lançando um olhar sobre o dia que você viveu e está chegando ao final. Fazer isso, atenção, com um coração cheio de amor. Reacende em teu coração o fogo da meditação da manhã. Lembra se estava conosco? Lembra? Se não, confere o episódio anterior sobre a oração da manhã. Não é acordar com preguiça e ficar fazendo de conta que está falando com Deus. É de coração mesmo, agradecer pela noite que passou, se dispor a viver bem um dia. Então, com este mesmo ardor, com este mesmo amor, não deixando que a sonolência, não deixando que a rotina atrapalhe, com ardor, com amor, com o coração aceso, como deve ser ali na meditação da manhã, você vive esse momento conclusivo do dia. Por atos de profunda humilhação, sempre quando a gente se coloca diante de Deus, tem que ter essa atitude de humildade. É importante esse ato de humildade, um ato de adoração, porque a gente reconhece a presença de Deus, nos maravilhamos, nos damos conta de que Deus está diante de nós, de que Deus está em nós. Se você tem a possibilidade de fazer isso junto a um sacrário, Deus está ali. Então, aquela admiração,
aquele maravilhamento, aquele maravilhar-se, porque Deus está ali e, ao mesmo tempo, diante dessa grandeza de Deus, reconhecer a nossa pequenez. Então, um ato de humilhação por suspiros de ardente amor a Deus. E aprofunda-te, abrasada deste amor, nas chagas do amantíssimo Salvador. Então, ele está dizendo como a gente pode viver esse momento de oração. É claro que você, na sua espontaneidade, vai começando a ter o seu jeito de estar diante de Deus. Não precisa fazer isso também com o livrinho na mão, como se fosse seguindo uma receita de bolo. Aqui são orientações essenciais, orientações gerais que devem acompanhar qualquer tipo de oração. A adoração diante de Deus, o ato de humildade, a abertura ao amor a Deus, desejar crescer no amor a Deus. E atenção, ele diz, ou então vai repassando em teu espírito e no fundo do teu coração tudo quanto saboreaste na oração. Lembra aquela oração, seja a oração da manhã, mas de modo especial a meditação que nós somos chamados a fazer. Está lembrado da história do ramalhete espiritual? Não está sabendo nem o que eu estou falando? É porque você não estava conosco ou esqueceu. Então procura nos episódios anteriores os ensinamentos, alguns encontros sobre meditação. E no finalzinho dos ensinamentos sobre a meditação, na conclusão de como se faz a meditação, uma das coisas é você termina aquela oração e recolhe ali 2, 3 das iluminações, dos impulsos que Deus gerou na sua inteligência, no seu coração, aqueles assuntos onde Deus chamou a sua atenção para você passar o dia pensando. São Francisco de Sales chama isso de um ramalhete espiritual, como se você estivesse no jardim, aquela oração, e recolhesse algumas rosas, para passar o dia sentindo o perfume, admirando a beleza. Então ele retoma isso e diz, uma das formas também no final desse dia é, nessa oração, recordar, repassar no espírito, no fundo do coração, tudo o que saboreaste na oração. A não ser que prefiras ocupar-te de um novo objeto. Então ele diz, de repente você pode ali também fazer um outro momento breve de meditação. Ali naquela conclusão do dia pode ter um trechinho da palavra de Deus, um trechinho de um livro. Você pode também adquirir este hábito de ter uma outra conversa, um outro assunto, uma outra pequena demora, um outro breve momento de meditação ali naquele momento conclusivo. São possibilidades, da medida do tempo que você tem, daquela disposição até física que você tem para fazer ou não de uma forma ou de outra. O importante é qual é o ensinamento essencial desse nosso encontro de hoje. Não vá dormir sem rezar. Se a gente fosse resumir, não vá dormir sem rezar. E como é que eu rezo antes de dormir? Aqui está dando algumas orientações muito práticas e extremamente interessantes. E um ponto que podemos considerar indispensável nesta oração antes de dormir, na oração da noite, é o exame de consciência. Não vá dormir sem rezar e não vá dormir sem examinar a sua consciência. Gente, isso é fundamental em todos os sentidos. Não só numa dimensão espiritual, mas numa dimensão humana em si mesmo, porque se eu e você, mesmo que não fôssemos pessoas buscando assim espiritualidade, buscando algo místico, uma intimidade com Deus, mesmo se nós fôssemos pensar só numa realidade psicológica, antropológica, meramente humana, sem espiritualidade, você há de convir que é muito interessante você não terminar um dia sem pensar no que é que você fez ou deixou de fazer. Para quê? Para no dia seguinte você fazer melhor, ou não fazer aquilo que você fez e que não devia ter feito. Mais ainda se a gente está agora vivendo isso em Deus. E diante de Deus, buscando a graça de Deus, nós chamamos isso de exame de consciência. Agora ele vai falar sobre isso. Ele diz assim, quanto ao exame de consciência que devemos fazer antes de nos deitarmos, não há ninguém que ignore. Ou seja, não dá para dizer que esta ou aquela pessoa está dispensada de fazer isso. Todos nós precisamos fazer.
Como é que nós fazemos essa sequência de exame de consciência? Vamos lá, dentro dessa oração da noite, na oração conclusiva do nosso dia. Primeiro passo, devemos agradecer a Deus de nos ter conservado durante o dia. Você pode até ir fazendo um paralelo com a oração da manhã. Na oração da manhã, você começa agradecendo a Deus porque Ele cuidou de você durante a noite, porque Ele deixou você passar a noite, Ele permitiu você viver durante a noite. Você acordou, está vivo, Deus permitiu, agradeça. Deus está lhe dando mais tempo para se converter, para se santificar com a graça dEle, para tomar o rumo do céu. Encerrou o dia? Antes de dormir, agradeça porque Deus te conservou durante aquele dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor permitiu que eu continuasse vivendo, que eu vivesse durante esse dia, que eu estivesse chegando agora ao final dessa jornada, agora prestes a descansar. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor me permitiu. Ok, agradecimento. Segundo passo, examinam-se todas as ações, desde a hora que você acordou. Foi que você acordou? Você acordou, ficou meio que enrolando, não rezou, ou como nós falávamos, você acordou e já foi para o telefone, ao invés de rezar, de elevar o coração a Deus, foi se demorar lá nas redes sociais, em pleno início do dia, foi ver mensagem de WhatsApp, ou já acordou planejando fazer o que não prestava, desde o início do dia. Examine todas as ações, uma a uma e as suas circunstâncias, ou seja, examina passo a passo aquilo que você viveu durante o dia e como viveu. Quais as circunstâncias em que você viveu do início do dia até aquele horário conclusivo. Terceiro, achando-se alguma coisa de bom feita nesse dia, olha, você foi pensando, isso foi bom, isso aqui foi maravilhoso, isso aqui eu fiz bem, era assim mesmo, isso aqui que aconteceu comigo foi algo bom. Dê graças a Deus. Achando alguma coisa de bom, dê graças a Deus. Porque, meu irmão, minha irmã, guarde isso aí para o resto da sua vida. Tudo de bom que a gente faz é pela graça de Deus. Na realidade, foi Deus quem nos deu, não só a vida, né? Senão como a gente ia fazer, nem existisse, mas a intenção, o pensamento, a atitude, tudo é movido, quando é uma coisa boa, pela graça de Deus. As coisas ruins, aí pode botar na nossa conta, entendeu? Então, se você viu que naquele dia você fez algo de bom, agradeça, Senhor, muito obrigado, porque apesar da minha fraqueza, do meu coração duro, eu consegui fazer isso de bom. Agradeça a Deus. Se ao contrário, se lhe tem ofendido por palavras, por pensamentos e por obras, foi olhando o dia, foi revisando o dia e viu que fez uma coisa errada, que falou uma coisa errada, que pensou uma coisa errada, que era para ter feito e não fez algo de bom, pede-se-lhe perdão por um ato de contrição. Então aí, Senhor, desculpa, perdão, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter pensado isso, eu não devia ter falado isso, eu devia ter feito aquilo e não fiz. Pede-lhe perdão. Que deve abranger a dor dos pecados cometidos. Então, nesse pedido de perdão, primeiro, sentir a dor do erro que cometeu. Depois, o bom propósito de corrigi-los. É lógico, não adianta você dizer, Senhor, desculpa, realmente eu não devia ter feito isso, mas amanhã eu vou fazer de novo. Não tem sentido, né? Então, tem que ter o bom propósito de corrigi-los. E atenção, isso é importante, e boa vontade de confessá-los na primeira ocasião. Olha lá, aí você já está anotando o elenco de pecados para levar para a confissão. Veja como é importante, né, esse exame de consciência diário, porque evita aquilo que às vezes acontece. Você nem vai se confessar porque acha que não tem pecado, ou quando vai se confessar fica pensando, o que é que eu vou mesmo dizer para o padre, né? Porque eu não sei nem o que foi que eu fiz. Imagina se você toda noite faz essa revisão, vai aparecer uma lista aí, hein? Vai aparecer uma lista. Então, pede perdão, se dispõe a fazer de um jeito correto agora e assume a decisão de, na primeira oportunidade, confessar para o padre, ok? Quarto ponto, depois disso,
Quase indo dormir, hein? Está quase indo dormir. Recomenda-se à divina providência seu corpo e sua alma. Estou indo dormir. Agora eu me entrego, Senhor. Meu corpo e minha alma, você sabe, durante a noite você pode fazer sua viagem, né? Então é sempre, isso é uma sabedoria que Deus colocou na nossa própria natureza. Você sabe, toda noite que a gente dorme é um treino para a morte, né? A morte ela é entendida também como este sono. A gente até faz essa oração ali no velório, quando a gente vai rezar por alguém. Repouso eterno dai-lhe, Senhor. A palavra cemitério, não sei se você sabia, ela significa dormitório, né? Então a gente usa essa expressão, a pessoa está dormindo, né? O sono da morte e acorda para a eternidade. É ou não é um treino? A gente dorme, apaga, de repente você acordou, né? E se não acordasse, né? Já acordasse do outro lado. Então é sempre bom ali você se abandonar à divina providência, de corpo e alma. A igreja, você reza pela igreja, reza pelos seus parentes e amigos, aproveita e invoca a Santíssima Virgem, sempre, sempre, sempre coloca Nossa Senhora nas suas orações, pede a ajuda dos santos. É claro, você deve ter os seus santos de devoção, de modo especial, pede a ajuda deles. Não esquece os anjos da guarda, não esquece os anjos da guarda. Gente, imagina a gente fazendo isso toda noite, a gente vai dormir bem. A gente vai dormir bem, fez um balanço do dia. Não aquele balanço do dia se culpando, se martirizando, se condenando. Isso você faz, eu faço quando eu faço sem Deus. Só eu aqui e os meus julgamentos. Ou então, aquele momento que eu deveria aproveitar, eu vou dormir remoendo o que fizeram comigo, o que a pessoa disse, o que a pessoa fez. Veja o desperdício. Veja como a gente vai dormir mal fazendo assim. Agora, seguindo esse conselho, como a gente costuma dizer, a gente vai dormir leve. Porque a gente viveu aquele momento com Deus, se abandonou em Deus, pediu a ajuda de Nossa Senhora, dos santos, dos anjos da guarda, pedindo-lhes de velar sobre nós. Olha que coisa maravilhosa. Você vai dormir e pede para que o Senhor, a Senhora, os santos, os anjos cuidem de você durante aquela noite. Feito isso, com a bênção de Deus, vamos tomar o repouso que Ele quer que tomemos. É porque a noite foi feita para dormir. Então Deus quer que a gente durma. Você sabe, até fisiologicamente, qualquer médico, ou até quem não é médico, qualquer pessoa de bom senso sabe que a gente precisa dormir. Muita coisa é reparada em nós ali durante o sono. Então Deus quer que a gente durma e durma bem. E uma das coisas para dormir bem é rezar bem antes de dormir. Encerra assim São Francisco de Sales. Ele diz: nunca se deve omitir esta oração da noite, assim como a da manhã. Lembra daquele reforço doce, amoroso e firme que ele disse quando nos ensinou a oração da manhã? Nunca comece o dia sem rezar. Em outras palavras agora, também nunca termine o seu dia sem rezar. Nunca, nunca é nunca, né? Então, não, hoje eu não vou rezar não, hoje eu vou direto dormir. Nem que seja uma oração breve. E vale dizer, gente, isso aqui, você tem tempo e você tem disposição, tudo bem, se demore mais um bocadinho nessa oração. Não pode deixar de rezar, mesmo que você faça ela de uma forma breve, com esses elementos essenciais, colocados diante de Deus, diante da grandeza de Deus, reconhecer-se pequeno, olhar para o dia, fazer a revisão do dia, agradecer pelo que deu certo, pedir perdão pelo que deu errado, pedir ajuda, a bênção de Deus para aquela noite que vai começar. Entende? Esses pontos que a gente viu até agora. Mas nunca se deve omitir esta oração. Pois como pela oração da manhã, agora veja, chama atenção, talvez você está aí meio cansado no final desse episódio, escute agora, olha que coisa linda São Francisco de Sales escreve para falar da importância ainda da oração da manhã e agora da oração da noite. Tá atento agora? Tá atento? Tá em casa dirigindo? Presta atenção, escute, olha que coisa linda. Como pela oração da manhã se abrem as janelas da alma para o sol da justiça, pela oração da manhã
se abrem as janelas da alma para o sol da justiça, assim, pela oração da noite, elas se fecham para as trevas do inferno. Meu irmão, minha irmã, que ensinamento luminoso esse. Começa o dia rezando, abriu as janelas para o sol de Deus, para o sol da justiça. Encerra o dia rezando, está fechando as janelas para as trevas do inferno. Não precisa nem comentar nada, só rezar e pedir a graça de não só começarmos o dia rezando, mas terminarmos também através da oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São Francisco de Sales, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço para você. Se você gostou de tudo que a gente conversou aqui, compartilhe com outras pessoas. Toca aí na setinha para compartilhar, copia o link, coloca nos seus grupos de WhatsApp e passa adiante essa riqueza dos conselhos maravilhosos de São Francisco de Sales. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Deus te abençoe e Maria te guarde.